Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja contigo e com toda a sua família aí na sua casa. Acolho a você para este tempo de reflexão bíblica com as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 6 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Hoje, o tema da nossa reflexão é generosidade. O texto bíblico encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 7. Antes da leitura, eu quero te convidar a uma reflexão. Você é uma pessoa generosa? Pare e pense. Quando nos tornamos cristãos, as nossas contribuições ganham um novo impulso. Afinal, somos chamados a contribuir com generosidade e alegria, como um fruto da vida do Espírito dentro de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, Paulo explica algumas tendências a serem tomadas a respeito das contribuições reunidas pelas igrejas gregas, da Acaia e da Macedônia para as igrejas pobres da Judéia. Paulo não considera a contribuição um assunto mundano ou mesmo secular, nem tampouco uma invenção das igrejas guiadas pela teologia da prosperidade. Ao contrário, para ele, a graça de contribuir é um ponto essencial da parte que nos cabe como membros da Igreja de Jesus Cristo. Conforme então o apóstolo Paulo, as nossas contribuições regulares estão fundamentadas em 3 temas centrais do Evangelho. Primeiro, a graça de Deus, a cruz de Cristo e a unidade do Espírito Santo. Então, é essencial que a gente compreenda essa combinação da profunda teologia trinitária e senso prático. Vamos à leitura de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 7. A generosidade das igrejas da Macedônia. Minha querida família, deixe-me contar-lhe sobre a graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. Elas têm sido testadas com um doloroso sofrimento, mas a abundância da graça que foi dada a elas e a profunda pobreza que elas enfrentam transbordaram em riqueza de sincera bondade da parte delas. Eu sou testemunha de que, de livre e espontânea vontade, de acordo com as possibilidades delas e até mesmo além disso, elas nos pediram insistentemente para que tivessem o privilégio de participar do serviço ao povo de Deus. Elas não fizeram só o que esperávamos, elas deram a si mesmas, primeiro ao Senhor e depois a nós, como Deus desejou. Isso nos deixou na posição de poder encorajar a Tito a completar o trabalho da graça que ele havia começado entre vocês. Afinal, vocês têm tudo em abundância de fé e palavra, conhecimento e todo tipo de entusiasmo, e abundância de amor vindo de nós para vocês. Portanto, por que não ter abundância dessa graça também? Então, você é uma pessoa generosa? Esse texto que acabamos de ouvir, ela não é uma exortação para que as pessoas contribuam mais com a igreja. A história não tem, na verdade, nada a ver com isso. Em tese, a história é sobre o que Deus está fazendo na vida da igreja e da congregação. Geralmente, quando um pastor vai ao púlpito para falar sobre contribuição financeira, eles o fazem com o coração pesado, porque tem de enfatizar que as pessoas não estão contribuindo o suficiente. Mas eu não farei isto aqui. Vou deixar que o texto nos oriente no sentido daquilo que Paulo está realmente fazendo. Ele não está se referindo à generosidade das igrejas da Macedônia no norte da Grécia. Veja que ele começa dizendo sobre a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Graça é outra palavra para generosidade. Explicando melhor, por trás da generosidade da Macedônia, Paulo viu a generosidade do próprio Deus, ou seja, o nosso Deus é gracioso, é generoso. Ele age em seu povo para que seja generoso também. Olhando para o verso 1, Paulo ali nos convida
e também convida ali os coríntios para conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Paulo deu início às igrejas na Europa durante a sua segunda viagem missionária, por exemplo, as igrejas de Filipos, Tessalônica e de Bereia, conforme Atos capítulo 16. O uso do termo graça é referente à mútua generosidade entre os cristãos como um fruto específico do favor de Deus ou ainda a uma oferta de gratidão. Veja que a intenção de Paulo aos coríntios é que eles contribuam com os pobres da igreja de Jerusalém. Apesar da agonia que marcou o relacionamento dele com a igreja de Corinto, Paulo aqui está determinado a não apenas estar feliz e reconciliado, mas que eles, os coríntios, também participem do grande projeto que ele tem em mãos, demonstrar à igreja dos gentios que eles fazem parte da mesma família com os cristãos judeus em Jerusalém. Paulo, então, ele espera mais dos cristãos gentios de Coríntios, claro. Ou seja, ele espera que eles demonstrem aos cristãos de Jerusalém que aqueles cristãos gentios, esquisitos e incircuncisos, que, como eles, vieram a crer em Jesus, são membros com eles desse povo novo de Deus, ou seja, a família definitiva pela fé no Jesus Cristo ressuscitado. Paulo, então, como parte de sua vocação missionária, ele estabelece um novo paradigma para as futuras gerações, que é unir os cristãos gentios e judeus como um sinal de que eles realmente estão juntos numa mesma igreja. Os cristãos gentios de Corinto são desafiados a experimentar dessa graça generosa de contribuir. Veja que uma igreja saudável, ela deve ser ensinada a se sacrificar na prática da doação que atende a outras comunidades em necessidade e sofrimento. Evocando a experiência, então, das igrejas da Macedônia, Paulo promove o ensino do apoio aos irmãos que sofrem, mostrando que a dádiva da igreja é a imitação da vida do Senhor Jesus Cristo. Tudo então começa com a graça de Deus. O reconhecimento de que tudo vem de Deus é a base da expressão dadivosa do povo de Deus. Dar não é um ato humano, mas uma consciência de que Deus usa a nossa vida para abençoar os outros. Tudo vem de Deus por uma simples razão: abençoarmos uns aos outros com as bênçãos que Deus nos dá. 3 questões, então, convergem para a prática da generosidade das igrejas na Macedônia. Veja o que diz no verso 2, né? Lá Paulo destaca que a igreja da Macedônia passava por uma severa tribulação, a grande alegria e também por uma extrema pobreza. Vou repetir, eles passavam por uma severa tribulação, por grande alegria, apesar das tribulações, e também por extrema pobreza. Você talvez seja tentado a achar que contribuir é coisa de pessoas ricas. Não. Os ricos, na grande maioria, são os que, infelizmente, menos contribuem. Paulo está deixando bem claro que o cenário da generosidade é tribulação, alegria e extrema pobreza. O paradoxo, então, por meio desse testemunho, é emocionante. Veja, tribulação versus alegria, pobreza versus generosidade. Então, a igreja de Corinto, como sendo uma igreja rica e que tinha experimentado, conforme eles mesmos, muitas bênçãos espirituais, Paulo justamente aproveita esse momento de lembrá-los de que, se eles são abençoados por Deus, eles precisariam também de estender essa bênção e agir com graça ou generosidade através dos bens materiais e de tudo aquilo que eles experimentam na relação uns com os outros e com o próprio Deus. Quem sente alegria, veja, ao passar por tribulações, só o faz pela convicção de que há um propósito divino no caminho. Quem dá, mesmo nada tendo, é porque reconhece que é um canal nas mãos de Deus aos quais
agem ou podem agir em favor dos outros. Precisamos levar muito a sério esta constatação que certa vez um padre chamado Henry Nouwen disse: o sofrimento de um país rico ou de países ricos, que é marcado geralmente por ansiedade e solidão, ela vem justamente como consequência oculta delas ignorarem os menos afortunados, ou seja, acompanha a extravagância injusta. Então, o sofrimento e a ansiedade de um país rico ou de pessoas ricas é acompanhada do próprio ato de injustiça que elas cometem, talvez sem perceber, quando elas têm muita coisa e não usam o que têm para abençoar outras pessoas. Veja que, em consequência às tribulações e pobreza, os macedônios contribuíram além do que podiam, conforme o verso 3. Logo, vemos que eles contribuíram sem pressão, sem controle por parte dos líderes e sem extorsão. Apenas a voluntariedade, que advém da graça de Deus e do amor do Senhor Jesus Cristo. É importante lembrar que os cristãos da Macedônia eram exatamente generosos e permaneciam alegres, mesmo estando sob ameaça e profunda pobreza. O governo romano havia, naquele contexto, imposto aí uma pesada repressão econômica sobre a Macedônia e os seus efeitos eram, talvez, sentidos naquele momento do qual Paulo, então, se reporta aos coríntios por meio dessa carta. Mesmo assim, veja que eles suplicaram ou insistiram de terem também o privilégio de poderem participar do serviço ao povo de Deus. Ao contrário de muitas pessoas hoje, onde elas dizem que quando elas tiverem condições, um melhor emprego ou uma melhor renda, ou alguns, quando ganharem na loteria, daí eu vou contribuir mais. Se enganam, porque essas pessoas, se elas não aprendem a serem generosas quando elas talvez não têm nada, elas também não vão fazer quando têm muito. Veja que com a facilidade, que a nossa cultura tem, nós nos tornamos justamente insensíveis às necessidades dos outros. Os macedônios, eles não possuíam tal conforto e nem atração por satisfação pessoal como muitos de nós hoje. Por quê? Porque os seus valores eram totalmente diferentes. Eles se entregaram primeiramente ao Senhor e depois a Paulo e aos seus companheiros, conforme o verso 5. Que exemplo para os coríntios e para nós. Por isso que Paulo usa o exemplo dos macedônios. Veja que a contribuição cristã, ela é uma expressão da graça de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Contribuir é uma expressão da graça de Deus. Primeiro, os macedônios se entregaram ao Senhor. Veja que o coração da mordomia cristã está no doar-se completamente, de corpo e alma, ao Senhor que nos comprou por um alto preço, morrendo por nós na cruz. Veja que tempo, talento e bens vêm ao seu tempo. Embora tenha em mente uma oferta monetária, Paulo ele não menciona diretamente dinheiro, nem ele se refere a prata ou ouro. Conforme o versículo 6, Paulo ali ele insiste ou tem insistido com Tito para que ele completasse o que havia começado em Corinto, a capital da Acaia, algum tempo antes. O que Tito havia começado? Eis a pergunta. Ele havia exortado já anteriormente os coríntios a contribuir da mesma forma que os macedônios. E aí Paulo aproveita e diz, olha, agora é o momento de vocês fazê-lo também. Paulo ele chama então a atenção da igreja de Corinto para que sejam animados pelo testemunho das igrejas da Macedônia, enfatizando assim aspectos importantes de uma igreja dadivosa e missionária. Veja que ele tem algumas questões bem práticas, do qual ele destaca aqui no último versículo, no versículo 7 que a gente acabou de ler. A primeira coisa de uma igreja dadivosa e missionária como características presentes é a fé. Uma fé que confia nas promessas de Deus faz com que então uma igreja pobre seja generosa. Não é o que se tem, mas sim o que Deus tem, ou seja, o que Deus tem nos dado como igreja. Se Deus nos deu, é justamente para podermos ofertar,
para abençoar outras pessoas. A segunda característica que a gente vê numa igreja como a da Macedônia, passando por tribulações, sendo pobre financeiramente, mas alegre, é a presença da palavra. Veja que uma igreja missionária, ela ama a palavra de Deus e a estuda, compartilha ela de forma sistemática. Não se faz, claro, a obra missionária por sentimentalismo ou por necessidade do campo ou das pessoas que vão receber a oferta, mas a motivação deve ser por convicções espirituais advinda das Escrituras Sagradas. Uma terceira característica é o saber ou o conhecimento, a inteligência, a sabedoria moral que a gente aprende das Escrituras. Veja que entender as Escrituras, bem como o mundo que nos cerca, é uma atividade constante de uma igreja em missão. Uma quarta questão que podemos ver nesse versículo 7 é a questão do cuidado. Interesse genuíno que se gera atitudes concretas de amor ao próximo. O cuidado é algo extremamente valioso e realmente presente numa igreja missionária, uma igreja que ouve a Jesus Cristo, que se entregou verdadeiramente a Ele. E quinto, vemos aí o amor, ou seja, uma igreja missionária, ela ama a Deus e ao próximo na mais exata expressão de Mateus capítulo 22, versos 37 a 40, onde Jesus nos lembra do grande mandamento que é amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Em resumo, Paulo então está oferecendo aos coríntios 2 motivos para que eles generosamente participem dos esforços de assistência à Judéia. Primeiro, Paulo quer que eles imitem o bom exemplo dos macedônios. Segundo, ele emprega aí os seus recursos em um ato de gratidão pela rica bênção espiritual que Deus já havia concedido à igreja de Corinto. Veja que a nossa generosidade é um derramamento da generosidade de Deus. Não é então uma tarefa fácil colocar-se à frente de uma igreja e dizer o que Paulo está propondo aqui. Mas veja que Paulo, ele sabe que o que conta não é alcançar a simpatia humana, nem fazer as pessoas se sentirem culpadas e assim fazerem dar o dinheiro de que outros precisam. E também Paulo não está preocupado em encorajá-las a ganhar prestígio social, tornando conhecido aí o fato de que eles deram generosamente. O que conta na concepção de Paulo é a obra da graça nos corações e na vida de gente comum. Paulo viu isso na igreja da Macedônia, por isso ele insiste em querer ver isso também em Corinto. Será que ele também não gostaria de ver isso no século XXI e na vida de cada um de nós hoje? Por isso, lembre-se, a graça de contribuir é um dom espiritual. Todos os cristãos são chamados a serem generosos, mas a alguns é concedido o especial dom de contribuir. Assim como a igreja de Corinto, que se destacava nos dons espirituais da fé, da palavra, do conhecimento, da própria dedicação completa e do amor, Paulo ele insistiu que ela também se destacasse no privilégio de contribuir. De modo então semelhante, que sejamos generosos e alegres em contribuir para suprir as necessidades de outras pessoas. Afinal, a contribuição cristã é uma expressão da graça de Deus. Que Deus assim nos ajude a sermos ponderados ao nos envolver com este assunto, a contribuição, como parte de uma vida focada em Deus, centrada em Cristo e conduzida pelo Espírito Santo. Amém. Convido você para este momento agora, final de oração. Fecha aí os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, sabemos o quanto é fascinante o fato de sabermos que a contribuição cristã é uma expressão da Tua graça. Que privilégio sublime que temos ao ajudar as pessoas em suas necessidades. Te somos gratos pelas dádivas que nos deste, a fim de que possamos doar uma parte daquilo que Tu nos dá. Agradecemos por poder participar da missão da Sua Igreja através do nosso tempo,
dos nossos bens e do próprio conhecimento. Ajuda-nos, ó Pai, a contribuir e nos convença a dar de modo mais criterioso e mais sacrificial e generoso. Ajuda-nos a sermos, então, pessoas realmente generosas, para que muitas outras pessoas possam experimentar da sua maravilhosa graça. Louvado sejas, ó Senhor Jesus, por teres trocado de lugar conosco. Que o nosso coração se torne igual ao teu, para que possamos aceitar o teu pedido de ajuda àqueles que estão em necessidade. Por isso, oramos. Amém. Desejo que a bênção do Trino Deus seja contigo, te conserve na fé, na esperança e no amor. Que a sabedoria divina te faça viver como um verdadeiro administrador dos bens que Ele te confiou, contribuindo de forma também generosa e cheia de alegria, expressando assim a própria graça de Deus em sua vida. Desejo aí uma abençoada semana para você e toda a sua família. Seja assim tu uma bênção. Um abraço e até o nosso próximo momento de reflexão bíblica. Até lá!